Doutor Rodolfo Pamplona Filho, nosso entrevistado de hoje. Que honra, hein? Bom dia, doutor. Bom dia, Nelson. É um prazer enorme voltar aqui à Rádio Sociedade, a maior audiência da Bahia. Rapaz, o doutor também é comunicador. Estamos aí para bater um papo com o nosso público e dizer também do meu imenso prazer de estar aqui com você, que é uma das grandes figuras que atua na comunicação aqui no Bahia, no Brasil, quiçá no universo. Doutor Rodolfo Pamplona, vamos lá, o senhor tem um repertório muito grande aí, mas eu vou tentar aqui acertar no começo das perguntas, porque hoje é a minha vida uma história com ele. Minha vida, uma história. O doutor Rodolfo Pamplona, o senhor nasceu onde, doutor? Nasci em Salvador, dia 23 de junho de 72. 72. Tenho 45 aninhos. 45 anos. 45 e meio. Rapaz. Nasceu em Salvador, de uma família de quantos irmãos? Meu pai veio para a Bahia nos anos 60, meu pai era de Santa Catarina e minha mãe é do interior aqui da Bahia, né, de Saúde, né, na época que era distrito de Jacobina. E eu tenho um irmão mais novo, né, 2 anos mais novo que eu, mas que mora fora do país. Então aqui estou, meus pais já são falecidos, então... Família pequena, sou né? sozinho. É uma família pequena, uma família pequena. Uma família pequena. Ouvinte de Sociedade, hoje é uma honra, né? Entrevistar essa figura impoluta, o doutor Rodolfo Pamplona Filho. Rodolfo Pamplona, o senhor... O tempo de infância, onde foi, nasceu aonde, que bairro aqui em Salvador? Eu nasci aqui nesse circuito Barrondina, né? Ali, eu morava ali num edifício ali na frente ali do Posto do Cristo, depois mudei. Era de uma família nobre? Não, na verdade, na época, a gente... meu pai foi um cara que se fez da vida, né? Ele não tinha o 2º grau completo, e aí fez curso técnico e resolveu, né? Era muito safo, muito, assim, conseguia... Articulado. Então, conheceu muitas pessoas e... Depois, já na maturidade, né, em 76, ele tinha 50 e poucos anos, 52 anos, né, resolveu fazer direito, fez vestibular para direito, se formou em 1980, eu fui para a formatura do meu pai se formou com 50. O senhor foi para a formatura dele? Fui para a formatura. Estavam quantos anos? Meu pai tinha 56 anos e eu tinha 8 anos de idade. Que legal, hein, rapaz? Tem um lado história da sua vida, né? Sim, formatura, eu fui nível superior do seu pai. Meu pai, porque ele era a realização do sonho, né? E fez pela Universidade Federal da Bahia, sabe? Pela UFBA. Pela UFBA, de onde eu sou professor hoje. Então, de certa forma, eu tenho uma ligação muito forte com aquela instituição, porque na época minha mãe trabalhava como professora primária, né? E aí não tinha babá, né? Então meu pai me levava para a faculdade. Levava me levava 4, 5 anos de idade. Eu lembro, assim, com muito novo, assistindo a aula do professor Thomas Bacelar, que está vivo até hoje, deu uma homenagem a um patrimônio aí do direito penal brasileiro, né? Então, eu assistia, meu pai me levava sábado de manhã para assistir a aula. Eu ficava desenhando, claro, mas era divertido conhecer as pessoas. Então, aí faz parte da sua infância. Sim, sem dúvida, participar da estrutura do direito e da faculdade faz parte. Eu acho engraçado isso, porque hoje eu tenho 2 filhos, né? E esses meninos vivem a minha vida acadêmica, seja na UFPA, seja na FAC, seja na Baiana, né? Eles participam da minha vida. Então, a idade deles? A Marina voltou do intercâmbio ontem, estou feliz da vida, depois de 5 meses, né? Estava morrendo de saudade, está em 17 anos, e o meu pequeno tem 12 anos, é o Rodolfinho. Às 7h mais 8 minutos. Então o senhor pode dizer aqui pra gente, nosso público no Minha Vida uma História, que teve uma infância de muitas realizações, uma infância boa. Foi uma infância boa. Diferente da infância de muitas crianças de hoje. É verdade. Eu sempre fui um menino muito estudioso, muito, sabe, aquela coisa de ter o pai que tinha sido pobre. Eu nunca passei fome, mas meu pai passou fome. Então, meu pai tinha sempre essa preocupação de dizer, filho, dinheiro eu não vou deixar você, mas vou lhe deixar educação. Então, me botava para estudar línguas, estudar instrumento musical, dizia, de fome você não morre e fome você não vai ter. Então, eu
ia seguindo isso, eu segui isso, sabe? Eu fui aproveitando as oportunidades, meu irmão não aproveitou tantas assim, tanto que migrou para os Estados Unidos, né? E está lá desde 2000, né? Lutando honestamente pela vida dele, né? Mas eu tinha os amigos, mas sempre fui um menino muito reservado, porque eu era atuante, né? Como estudante. Mas eu sempre vivi muito no mundo dos livros, das revistas, né? Nós não tínhamos, naquela época, a internet, o acesso à informação que se tem hoje, né? Mas foi uma oportunidade muito legal de aproveitar oportunidades. E, doutor, e seus pais vieram para Salvador em que circunstância? Seu pai catarinense, sua mãe do interior da Bahia? Meu pai era um homem que estava tentando o espaço dele. Então, saiu de Santa Catarina, meu pai de 1924, saiu de Santa Catarina em 42, no meio da guerra, foi soldado, foi frentista, foi motorista, foi de tudo um pouco, né? Fez curso técnico de contabilidade, né? E aí depois foi se desenvolvendo na vida. Então, morou em vários locais, no país e fora, tentando a sorte. Em 64, com a ideia do golpe, ele veio para a Bahia, né, como funcionário, né, de uma empresa para tentar a sorte aqui, porque a coisa não estava tão boa em São Paulo ou Rio, né? Então, veio tentar a sorte para passar aqui 6 meses. Ficou. Para passar 6 meses, arranjou uma baiana, eu nasci, né? Então, eu nasci em 72, ele passou aqui e conheceu minha mãe, que era professora primária, né? Ensinou muito tempo aqui na ilha de Itaparica, né? E ia de barco para lá, voltava, né? Depois, já perto de se aposentar, trabalhou na antiga FAMEB, né? E até se aposentar e para cuidar dos filhos. E sua adolescência teve muita diferença da fase mais inicial ou seguiu esse mesmo ritmo? Olha, de certa forma, o que houve é que, até pelo estímulo que tinham para uma finalidade outra, mas alguém que estudava muito, eu sempre fui muito plural. Eu não era o menino da galera de ter o grupinho dele, da panelinha. Não, eu andava com todo mundo. Eu andava com os nerds, com os esportistas, com os músicos, com os bagunceiros, com todo mundo eu me dava bem. Na minha adolescência, foi no Colégio Antônio Vieira, né, eu descobri muito a arte na minha vida. Então, a coisa de tocar uma banda, de fazer poesia, sempre foi muito forte, né? Claro que eu tive que, durante algum tempo, não vou dizer sufocar, mas colocar em campos diferentes de prioridade o meu lado artístico, né? Até mesmo porque terminei a faculdade muito rápido, ainda se podia se formar em 4 anos, e aí foi uma circunstância assim, muito peculiar, porque eu me formei no dia 4 de fevereiro, virei juiz no dia 10 de julho. Né? Então, com 5 meses e 6 dias de formado, eu já era magistrado. Eu fui juiz com 23 anos, né? Já estou na magistratura há 22 anos. E aí, entrei na magistratura, entrei no magistério e voltei há algum tempo, né, paralelamente à magistratura e magistério, claro que dentro dos limites, para manter sempre a atividade em dia, né? Principalmente num período triste de minha vida, que foi quando minha mãe adoeceu e veio a falecer já agora há 1 ano e meio, né? Eu, para não enlouquecer, eu retomei o meu lado artista. Então, eu voltei a cantar, voltei a produzir poesia, voltei a fazer música, jazz, rock, com músicos fantásticos da minha banda Cronas em Consta, que de vez em quando eu toco aí pela cidade de Salvador. Então, seu primeiro emprego, assim, a gente pode dizer que é já um emprego federal de juiz? Na verdade, o meu primeiro emprego foi dentro do tribunal. Porque eu, digamos assim, eu sempre fui um menino meio focado e dei muita sorte. Eu com 19 anos, fiz concurso. E agarrou as oportunidades. Agarrei as oportunidades. Fiz concurso com 19 anos para servidor da Justiça e aí dei a sorte de passar em primeiro lugar. Aí eu virei servidor público com 19 anos, servidor público federal,
da Justiça do Trabalho eu devo... Se toda porventura a minha não vida. chegasse a juiz, hoje estaria Lá dentro. lá no na Justiça do servidor Trabalho. federal. Foi, sim, sim. Então, eu devo muito da minha vida à Justiça do Trabalho, porque... Conhece lá os bastidores, Sim, né? eu tenho 45 anos, indo para 46, eu estou lá desde os 19 anos de idade. Eu passei mais tempo dentro da Justiça do que fora. Foram 3 anos e pouco como servidor da Justiça do Trabalho e depois agora 22 anos e pouco como juiz. E esse período aí teve muita dificuldade, foi um período muito pesado, estudava e fazia para fazer concurso, Exatamente, né? Para juiz. Ser estudante e servidor ao mesmo tempo e mirando num futuro não é algo fácil. Então, às vezes eu tinha que pegar 8 matérias, correr pela cidade, tinha o meu chevetinho, saía correndo para tudo quanto é canto. Seu primeiro carro foi um Chevette? Um Chevette. O meu primeiro carro foi um Chevette. Eu chamava ele de Souete, porque ele parava na chuva, né? Aquele negócio do distribuidor era uma coisa terrível. Chovia em Salvador, meu carro parava. Limpava na hora, né? Não tinha jeito. Enquanto não limpasse o distribuidor, não fazia. E aí eu ia para tudo quanto é. Quando não chovia, eu conseguia estar em todos os lugares, né? Correndo para tudo quanto é canto. E, digamos assim, aprendemos oportunidades estando no lugar certo, na hora certa. Às 7 horas mais 15 minutos, estou entrevistando Minha Vida uma História, eu vim de Sociedade, Dr. Rodolfo Pamplona Filho, juiz federal, juiz do trabalho, né? Já tem alô aí? Olha aí seu aqui, o pessoal aqui, eu deixo o WhatsApp aberto, aí todo mundo manda não sei quantos alôs aqui. Vou dar os alôs no ar, viu? Agora aqui, ó. Tereza está assistindo, Tereza Rodrigues já mandou um alô, né? Edson Saldanha também, Pablo Stoso, meu parceiro, também mandou um abraço aqui, meu parceiro de livro, nós temos 10 livros juntos, é uma figura muito rara, o pessoal aqui mandando abraço, eu estou muito feliz em receber. A Aline também, Daci Flor de Souza mandou um abraço. Esse é o doutor Rodolfo Pamplona. Doutor, às 7 horas mais 16 minutos, a emoção de ser aprovado num concurso federal, que já foi o segundo seu, né? Mas aí agora para um outro patamar. Sim. Para um concurso para juiz do trabalho. Olha, é uma sensação indescritível, sabe? Concorrência altíssima, né? Uma concorrência altíssima e a minha prova oral foi na véspera do meu aniversário de 23 anos, né? Eu de 23 de junho, foi no dia 22 de junho, né? Eu, assim, era servidor, naquela época eu trabalho, os servidores não ganhavam muito bem, então ganhando pouco, aquela coisa assim, mas eu pertinho ali e a verdade seja dita, uma das coisas que eu acredito muito no concurso público e falo isso para os nossos ouvintes, sabe? Eu não sou alguém que não tinha padrinhos, não tinha família com tradição na área do direito, não tinha aquela coisa de dizer, olha, não, ele vai, alguém abrir as portas para ele. Não, a gente foi batalhando o próprio espaço. Então, eu acredito muito no concurso público pela ideia da impessoalidade, ou seja, o indivíduo, e eu digo isso com muito orgulho, eu tenho colegas juízes do trabalho, né, que trabalharam em todos os tipos de atividade, fizeram concurso e foram. Tenho colegas de origem humilde, tenho colegas que são filhos de Baiana de Acarajé, tenho colegas que são filhos de pessoas do comércio, de pessoas Origens, origem humilde, né? E que eu tenho muito orgulho, porque isso não é só no seu trabalho, mas na Justiça Comum, na Justiça Federal, você consegue um espaço. É claro que cada vez é mais difícil pela concorrência cada vez maior, né? Eu vejo isso depois que eu atuei no magistério e que eu preparo pessoas para concurso público, né? Não é algo fácil, é uma batalha, mas é uma batalha que vai ter que ser vencida por alguém. Por que não você? O senhor chegou a advogar? Na verdade, eu não cheguei a advogar, porque como eu entrei na Justiça do Trabalho com 19 anos, os servidores são proibidos de advogar. Então, eu tive a carteira da OAB de estagiário, que era parte do aprendizado, mas eu não podia advogar formalmente, porque terminei o concurso, me formei, passei no concurso de juiz logo depois, então não houve essa experiência. Quem sabe depois que eu me aposentar, eu possa atuar também na advocacia. Mas nesse momento, né, nesses últimos 22 anos, meu foco é total na magistratura, servindo o cidadão aqui e em qualquer lugar. O senhor ensina em quantas faculdades?
Eu sou professor titular da Universidade de Salvador, a Unifax, né? Sou professor de lá desde 2000, né? E sou professor concursado, eu chamo, e a minha carreira já deixei de ser adjunto, agora sou professor associado da Universidade Federal da Bahia. As minhas aulas na graduação são lá. E lá também ensino no mestrado das duas instituições. Na UFBA ainda ensino também no doutorado. Mas coordeno a pós-graduação, né, da Faculdade Baiana de Direito, aí não tem vínculo empregatício, é apenas a questão da coordenação e dou aulas, né, porque é um curso muito sério, um dos cursos assim, de excelência da Bahia, e também coordeno a um curso de pós-graduação do SES, cursos online, que é parceria com a Estácio, mas aí é um curso virtual, para que a gente possa atuar em todas as frentes, sabe? Nós estamos num mundo diferente, Adelson. Nós estamos num mundo em que as pessoas precisam de visibilidade. E aí não basta know-how, tem que ter know-who. As pessoas precisam conhecer as pessoas que estão produzindo doutrina. Então, ter esse contato pessoal é muito importante nas pós-presencial ou para pensando também num público que tem uma menor capacidade econômica, porque aí isso barateia, eu posso fazer o curso online, né? As pessoas verem pela internet e tendo acesso a aulas de pessoas que elas não teriam esse contato presencial. O senhor é a favor da modalidade EAD? Olha, a modalidade EAD, aí não é uma questão mesmo ser a favor ou contrário, é uma questão de compreender que é um mundo diferente. Acho que a modalidade EAD para a graduação não é uma boa coisa neste momento, né? A ideia especificamente de o ensino à distância para as noções fundamentais. Imagine um curso de medicina que você vai tratar com pessoas, como é que você vai fazer? O curso de direito, em que você precisa também ter esse dado de empatia na parte prática, não me parece melhor. Não tenho problema com disciplinas, né? Algumas matérias CAD, mas o curso todo, eu confesso que ainda tem uma resistência. Na pós-graduação, não. Na pós-graduação, eu acho que é um caminho natural. Por quê? Porque até mesmo as pessoas precisam, nesse mundo cada vez mais competitivo, ter acesso à informação e isso tem custo, né? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas já estão no mercado de trabalho. Então, ter alguma coisa que ela possa fazer em sua própria casa é algo que é bastante conveniente. Quando o senhor passou no curso, no vestibular da UFBA em 1990, né? Exato. Naquele ano, Direito superou medicina na concorrência. Foi o ano que o Direito superou medicina na concorrência. Foi justamente no ano que eu fiz o vestibular. Eu fui o terceiro colocado no vestibular da Federal e o quarto da Católica, né? E foi uma grande vitória, sabe? Aquela sensação. Não existia essa quantidade de faculdades que tem. Não hoje, tinha, só em Salvador só tinha essas duas, né? só tinha essas duas. Nós tínhamos ainda a UESC, né, Ilhéus e Itabuna, mas em Salvador só o UFBA. O terceiro curso de Direito em Salvador só vai surgir em 96. Eu já era juiz, já era professor, foi o da Unifax. Rodolfo Pamplona teve uma passagem pelo Colégio da Polícia Militar? E, na verdade, eu tive uma rápida passagem pelo Colégio Militar de Salvador, pelo CMS. Lá da Pituba. Lá da Pituba, antes... eu tenho que dizer que é um período muito interessante. Eu tenho, assim... eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu não sou de galeras, eu não sou de panelinhas, mas eu sou de fazer amigos. Eu estudei no Colégio Militar por 2 semanas. Né? 2 semanas? 2 semanas. Foi o último ano do Colégio Militar, antes do seu fechamento, mas eu respeito muito a atividade militar, respeito muito as corporações, está na minha história de vida, mas acabou sendo um fenômeno. Eu sou talvez alguém muito mais da filosofia e da arte, das humanidades, do que propriamente do regime militar. Embora eu seja extremamente disciplinado, talvez aquilo não tivesse me feito feliz. E meu pai, na época, queria muito que eu fosse para uma instituição militar, porque havia uma diferença de idade muito grande. Eram 50 anos de diferença, basicamente, meu pai para mim e para meu irmão. E aí, ele tinha medo que fosse morrer, aquela coisa assim, queria uma estrutura que pudesse me dar apoio, né? Mas ele viu que eu não estava feliz, né? E aí eu saí do Colégio Antônio Vieira por apenas 2 semanas, e aí voltei, né? E acho que fiz a melhor opção, mas fiz
Em 2 semanas, amigos para a vida toda, né? Eu tenho 2 grandes amigos que hoje são meus colegas na Universidade Federal da Bahia, professores, né? O juiz federal Durval Carneiro Neto e o procurador da República André Luiz Batista Neves foram meus colegas de sala na Colégio Militar de Salvador e, de repente, o destino nos uniu novamente tempos depois e a amizade continua na magistratura. desde 1988. Às 7h24, o senhor teve recentemente um colega que faleceu, não veio? Sim, foi. Isso é um... Novo, rapaz? Novo, 49 anos, né? Foi um choque para toda a magistratura. Era um colega extremamente agradável, extremamente educado, extremamente discreto. Quero registrar aqui numa oração um registro de respeito e de saudade do Antônio Sérgio Neime de Carvalho, um juiz. Eu o preparei para a prova oral do concurso de juiz, sabe? Há anos eu me reúno com queridos amigos, Luciano Martinez, que é juiz do trabalho, professor universitário também, e o Cláudio Mascarenhas Brandão, que foi meu professor, hoje é ministro do TST. A gente se reúne, às vezes, de graça. Nós preparamos pessoas para a prova oral, sabe? Né? Com muita honra. E aí preparamos várias, eu posso dizer, gerações para prova oral. Preparamos, Sérgio, e foi uma coisa tão de repente, tão brutal, uma embolia pulmonar, que ninguém... A morte é a única certeza da vida e aquela que a gente nunca está preparado. Ô, doutor, falando em prova oral, a prova oral é o bicho-papão de todo candidato a juiz? A prova oral, a melhor definição da prova oral foi de um colega meu, diz: a prova oral é o Coliseu, você é um cristão jogado a 3 leões que quer ali comer. Né? Mas, tal qual o Daniel na cova dos leões, você pode sobreviver. Mas não, ninguém é juiz sem passar por ela. Ninguém é juiz sem passar por ela. Na Justiça Federal, pelo menos, a Justiça Federal do Trabalho, Federal Comum, ninguém é juiz sem passar por ela. Né? Desde o início dos anos 90, ela é eliminatória e, sem sombra de dúvida, é um passo complicado, sabe? A pessoa... Eu costumo dizer, e quando eu treino os meninos para a prova oral, dizer o seguinte: olha, a primeira prova, que é a prova de marcar, é uma triagem, é uma primeira passagem. A segunda, que é a prova subjetiva, essa é que avalia efetivamente o maior conhecimento do candidato. A terceira prova... Ali pode vir a frustração. Ali também, sim, né? mas ali ele tem que ser muito preparado, porque realmente, e as provas são cada vez mais difíceis. Né? A terceira prova é a prova de sentença, que é a prova prática. Avalia conhecimento? Claro que avalia conhecimento. Toda prova avalia conhecimento, mas avalia raciocínio lógico. Né? Eu costumo dizer, o fato de eu ter sido servidor da justiça, o fato de eu fazer minutas de sentença quando eu era servidor, né, preparando, assim como auxiliando, assistindo magistrados, facilitou muito minha prova de sentença. Né? Por quê? Porque a prática eu já tinha. Sim, mas esse seu jeito fácil de se comunicar também ajudou? E isso me ajuda na prova oral. A prova oral. A prova oral. A prova oral o indivíduo precisa ter paz de espírito, precisa saber se comunicar. Ela leva quantas horas? Isso varia de edital para edital. Não meu tempo, né? Foi 95. A prova oral, eu tinha que falar 45 minutos sobre 3 pontos específicos. Ali né? sozinho. De trabalho, processo de trabalho e processo civil, sozinho, e depois ser submetido a perguntas da banca. E essa banca é composta por quê? Olha, a banca foi, na minha época, professor Calmon Teixeira, professor Alice Monteiro de Barros, já falecida, se tornou minha amiga, que era de Minas Gerais, todo mundo tinha medo, né? E doutor Tadeu Vieira. Meu Deus. E que alternou o doutor Roberto Pessoa, foi um negócio complicado. Eu quero mandar um abraço no ar aqui, gente. Tá chegando o WhatsApp aqui, não para. Mandar um abraço aqui pra dona Emília, pra dona Jaiane, aqui também, pra Edson Saldanha, mandou um abraço aqui no ar. Quero mandar pra Thaís, lá da Justiça do Trabalho, tá ouvindo lá na Justiça do Trabalho. Um abraço pra todo mundo aqui, porque é um prazer estar aqui. Esse momento social aí eu acho sensacional. Viu? Adelso Carvalho, bom dia. Ótima história de vida, inspiração para todos. Parabenizo o doutor Rodolfo Pamplona aí. Mande um abraço para o doutor Luiz Carlos de Pernambués. Quero mandar um abraço aí para o doutor Luiz Carlos de Pernambués. Um prazer saber aí da sua vida. E apareça lá no seu trabalho e bater um papinho um dia desse. Adelso Carvalho, doutor Rodolfo Pamplona é um cidadão fenomenal. Eu já fui à Justiça do Trabalho, vi o doutor de longe
fiquei sem jeito de chamá-lo para tirar uma foto com ele. Apareça lá, vamos fazer um selfie, será um prazer, não tenho problema nenhum. Acho que nesse mundo de a gente precisa interagir com as pessoas, será um prazer recebê-lo e quiser tirar dúvida, qualquer coisa, eu estou lá na Justiça de segunda a quinta pela manhã, eu vou sair daqui da entrevista diretamente para fazer audiência, é um prazer estar com o cidadão e aquele que está querendo crescer e ter uma oportunidade, às vezes é só um abraço, um amigo, uma foto, um momento, exatamente. E a gente inspira, né? Eu espero que a gente possa ajudar cada um de todos que vêm à nossa ajuda. E o celular não para, viu? Vai lá. Tô tentando aqui, não, vamos lá, vamos seguindo aqui. Tá ouvindo? Já chegou aqui, é Gilberto também, dizendo aqui que está ouvindo, está mandando um abraço para a Adelso, esse incompetente repórter. Tô lendo aqui, ó, para ver que não é. É Gilberto, o maior diretor da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Ô, doutor, agora vamos falar de um tema de lá de dentro, né? Que o Brasil todo ficou perplexo com essas mudanças nas leis trabalhistas. Sim. O trabalhador que entrar na justiça agora, saiu da empresa, aí bota o ex-patrão dele na Justiça do Trabalho. No tempo do meu avô era... Botou no pau. Exato. Botou a justiça no pau. Vai pra Casa Branca. Exatamente. Vai pra Casa Branca. Quer dizer agora que se o sujeito que botou o patrão na justiça, se ele perder a causa, ele paga tudo? Paga. É uma questão complicada isso. Nós temos a discussão sobre a gratuidade judiciária, que aí ele tem que fazer prova de que realmente não tem condições de pagar. E se for dispensado, ainda fica um tempo para ver se ele consegue ganhar algum dinheiro, né? E nesse ponto ele pode pagar as custas, né, que são os ônus da sucumbência, e honorários advocatícios. Ou seja, isso tem gerado uma diminuição do número de ações. O cara está pensando 10 vezes antes de entrar na porque justiça. o indivíduo ia lá porque ele sabia que tinha direito, mesmo que eventualmente não tivesse ainda a prova, estava constituindo, mas pensando no prazo, na prescrição, ele ia lá, às vezes até para tentar um acordo, para resolver alguma coisa, porque a parte contrária sabia que devia, embora talvez a prova não fosse possível. Bem, se a gente não consegue o acordo, a possibilidade de haver uma condenação a empregados é muito grande. E isso tem diminuído o número de ações, né, as novas ações, e em relação a ações antigas, as pessoas estão até mesmo fazendo desistências parciais. Eu quero dizer aqui, nessa ideia de servir o cidadão, né, que eu fiquei muito preocupado com essa reforma trabalhista. E aí eu tenho um canal no YouTube, você pode botar aí, meu amigo, você está com o seu celular ligado, o seu computador ligado, bote aí, Canal Pamplona, peço, se inscreva lá, e é gratuito, você não tem que gastar nada, não se preocupe. Eu fiz uma playlist inteira analisando cada um dos pontos da reforma trabalhista. Assim, de graça, você veja lá, porque é muita coisa que mudou. Eu vou dar aula hoje de noite sobre isso, né? Tenho falado com frequência, tanto dos aspectos do direito do trabalho, como do processo do trabalho, e realmente é preocupante. A reforma trabalhista, agora a pergunta, ela é boa ou ruim? O senhor vai responder já. Eu respondo aqui. Já o doutor Rodolfo Pamplona, porque hoje ele veio para Minha Vida uma História. Minha Vida é uma história, mas a gente não pode perder essa oportunidade de tirar alguns pontinhos aqui, né? E estar aqui para servir o cidadão é sempre um prazer. Puxar mais um pouco desse patrimônio acadêmico que é o doutor Rodolfo Pamplona, onde quase 80 livros publicados. Vamos aí. E lá, só de vídeo da reforma, são 65 vídeos da reforma. Eu ainda vou gravar também sobre a MP. E o senhor vai voltar aqui. De graça, eu volto, vai ser um prazer. Um abraço. E ainda bota música no ar. O senhor vai voltar já com a música. Eu quero mandar aqui um abraço bem respeitoso e carinhoso para a doutora Cristiane Gurgel. Grande figura, grande advogada e excelente professora. Uma pessoa maravilhosa também para vir falar aqui. Também. Eu gosto muito dela. Você sabe a sensação do apresentador, do comunicador, quando está entrevistando uma figura com o doutor Rodolfo Pamplona? Que a gente quer aproveitar tudo, quer perguntar tudo e quer que o tempo duplique ou triplique. Para mim é um prazer estar aqui, conversar com você, conversar com o nosso cidadão. Quem tiver à disposição, estamos aqui para servir. Doutor, vamos lá. Só mandar um abraço aqui para Chicão, Marilene, alô, Chicão. Fabinho, para Edson, o maior criador de memes da Bahia, né? Um monte de gente aqui tá mandando ao WhatsApp. Edson, criador de memes. Edson Saldanha, grande figura, advogado, professor e criador de memes. 7h52. Doutor Rodolfo, finalmente, a reforma trabalhista, ela chegou para pisar o trabalhador, tem gente que está gostando.
de qualquer maneira, é uma reforma polêmica? O que é que o senhor pode classificar? Como é que o senhor Olha, ela é uma reforma polêmica e quando as pessoas perguntam bem, ela é boa ou ruim? A pergunta eu digo, é boa ou ruim para quem? Para quem? O trabalhador não é. Para o empresário pode ter alguma diminuição de custo, pode. Agora, o fato é que o sistema de proteção trabalhista, que no final visa proteger todo mundo, porque as pessoas não conseguem compreender que quando você começa a estimular formas de contratação que não são relação de emprego, pessoal tudo em autônomo, o recolhimento do INSS vai diminuir, você vai ter aspectos que vão detonar a sociedade como um todo. Vejam os vídeos, eu estou à disposição para debater sobre isso, mas há vários pontos polêmicos. Só para dizer, foram 65 vídeos, ou só dizer, 65 pontos eu tô vendo de aqui, mudança. Então, há muita coisa. A discussão do trabalhador intermitente, a discussão sobre o trabalhador autônomo, a discussão especificamente sobre formas de contratação, integração ao salário. E o aspecto processual é terrível. Bom dia, doutor. Por favor, quanto tempo um funcionário deve ficar com ajudante em uma empresa? Não existe o tempo mínimo ou máximo. Ajudante parte do pressuposto que é efetivamente a emprego. Não existe essa coisa. Estou contratando o cara como teste, estou contratando o cara. No período de experiência não vou assinar a carteira. Não, tem que assinar a carteira desde o primeiro dia. Você pode ser ajudante, empregado a vida toda. Não tem um prazo específico. O que há é que é preciso verificar dentro da empresa quais são as necessidades. Mais alô aí? Olha, o Edson Saldanha está dizendo aqui, eu senti na pele a reforma, as empresas de vigilância que advogam, as ações diminuíram sensivelmente e os pedidos muito menores. Aqui o testemunho ao vivo nesse aspecto, que aí podiam ser uma melhora do trabalho, da qualidade, mas uma diminuição da quantidade. Voltando para a minha vida, uma história mesmo, o senhor influencia na carreira dos seus filhos? Olha, eu acho que como pai eu tenho que orientar, mas não direcionar. Eles têm de ser livres para ser felizes. Eu quero estar do lado deles, amando-os e apoiando-os em cada decisão que eles tomarem. Inclusive na errada. Doutor Rodolfo Pamplona é um sujeito vaidoso? Não, é só o meu prazer é ficar vendo TV, é ficar lendo revista em quadrinhos. Pode revista em quadrinhos? Curto muito, fazer poesia, fazer Pode fazer comida? Olha, eu gosto de comer, eu gosto de comer. Eu sou... Achar pronto, né, doutor? Eu confesso, meu prato preferido é o prato cheio mesmo, tá certo? E música? Tem mais música aí? Tem música aqui, ó. Cadê? Essa aqui é um Ijexá que eu fiz com meus amigos, em cima de um poema muito conhecido meu. Quem é o cantor? Doutor Rodolfo Pamplona. Eu mesmo. E é, sem sombra de dúvida, algo que é uma mensagem de combate ao preconceito. Ouçam aí. E é na música de Ricardo Guerra e Adelmo Schindler. Aê, melhor aí, ô Calil número 1. Quem é o cantor? Rodolfo Pamplona. Carnaval 2018 aí. Quem sabe? Tá lá. E vamos voltar. Sou baiano, negro pobre gay, sou cigano, feio, baixo e chinês, nordestino. Sidney Magal perde aí, viu? Tá pensando o quê? Sidney Magal perde. E eu tô na fase Sidney Magal, me chama que eu vou. Se não fosse juiz, o senhor ganharia a vida tranquilamente como cantor. A ideia é que a gente possa combater, através da arte, o preconceito. Essa letra diz: todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito. Verdade. Então, eu sou um homem branco, hétero, cis, mas eu sofro preconceito por ser baiano, eu sofro preconceito por ser nordestino em geral. E isto todo mundo já sentiu na pele. Verdade. E é preciso, às vezes, sentir na pele. E tem o preconceito silencioso, Sempre. né? Caladinho a gente ali. Precisa combater isso, porque o mundo é da diversidade. Doutor Rodolfo Pamplona, olha o que tem de gente aqui mandando mensagem pro senhor, né? Eu quero mandar um abraço para todo mundo. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Mande um abraço aí para
Sandro de Taboquinhas, Itacaré, Bahia. Um abraço pro pessoal de Itacaré, rapaz. Eu fui juiz em Ilhéus, rapaz. Eu tenho um prazer enorme. Você começou aonde, sua magistratura? Eu fui substituto 7 anos e meio na capital. Depois eu fui titular na vara de Teixeira de Freitas, lá no extremo sul. Cidade que me acolheu muito bem, me tornou cidadão. Depois eu fui ser juiz em Eunápolis, né? E aí em Eunápolis abrangia Porto Seguro também. Foi também um período muito legal. Depois fui para ser juiz na primeira vara do trabalho de Ilhéus, né? Em Ilhéus, mantive contato muito com o pessoal de Ilhéus, de Itabuna, virei cidadão de Itabuna, virei cidadão de Ilhéus, né? E desde janeiro de 2006 voltei a ser titular na capital. Passei 10 anos como juiz titular da primeira vara do trabalho de Salvador e estou há cerca de 2 na 32ª. Bom dia, Deus Carvalho. Belíssima entrevista. Daniel, Associação Cultural Brasil Estados Unidos. Manda um abraço pro Daniel Arquibeu. lá do Arquibeu, Lá um grande na abraço, Vitória. grande curso. O senhor condenaria Lula? Lógico que o senhor é juiz do trabalho, mas é um profundo conhecedor do direito penal. Olha, o que é que a gente precisa Condenaria falar sobre Lula? esse tema? Esse tema precisa ser falado com muito cuidado. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem o Tribunal do Facebook. Então que as pessoas... Tribunal da Pedra. O tribunal Da rede social. da rede social. O Brasil tem se dividido em mortadelas e coxinhas. As pessoas querem tornar a discussão do direito uma discussão que não é técnica, mas sim de partidos, do coração. E aí, o que eu digo é o seguinte, meu amigo, você seja mortadela, seja coxinha, você só não seja pamonha. Você precisa saber o que está acontecendo. Então, não dá para ninguém, do ponto de vista técnico, sem conhecer o processo, fazer uma opinião, seja para condenar ou para absolver. Isso é algo próprio do Poder Judiciário da atuação. E aí, claro que dentro desse mundo em que as pessoas começam a opinar, note, e a gente está vivendo, isso não é um fenômeno novo. As pessoas parecem que viraram doutores em processo penal na mesa do bar. Todo mundo tem uma opinião sobre isso. E isso, perceba, e quando a gente joga, e isso não é só com os políticos, é só lembrar o caso da médica em relação à situação, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre essa questão. E quando encontra um adversário da sua opinião, pau quebra. Exato, ou seja, os grupos de WhatsApp de famílias ficaram insuportáveis, né? Porque nós temos sempre alguém extremado de um lado ou de outro. Então, fica um mundo cada vez mais complexo, por quê? Não porque as pessoas estão emitindo opinião, e isso é um erro. As pessoas têm o direito de emitir opinião, mas as pessoas precisam respeitar a opinião alheia. O problema está aí. E o problema está nisso. Doutor Rodolfo Pamplona, até o doutor Marreta ficou para amanhã, né? Porque aqui com a entrevista dessa, né? A gente acabou invadindo o horário do doutor Marreta também. Doutor Rodolfo Pamplona, uma satisfação muito grande em entrevistar mais uma vez, né? Daqui a pouquinho eu vou empatar com o senhor. Aliás, o senhor daqui a pouco está com 100 livros. Eu já devo ter umas 20 entrevistas com o senhor, né? Mas eu gostaria de ter já umas 50. Será muito bom. Vamos ter mais entrevistas aqui no nosso Sociedade Urgente, né? Nas redes sociais, no YouTube. Não tá parando de chegar aqui. Luísa Espínola tá mandando um abraço também, aí dizendo que tá ouvindo Sem o botar programa. seus alunos por o aí, pessoal né? tá Já todo botou a aula mundo lá na aqui, faculdade? Ó, rapaz, voltou. Martinha também mandou aqui um abraço de bom dia aqui também. Tá querendo todo mundo. Não para de tocar aqui telefone. E eu voltarei para mandar mais abraços no ar na Com próxima. fé em Deus, né? E pra gente falar mais sobre o direito, né? O trabalho escravo no Brasil. Sim, são que temas ainda terríveis. É forte. Aquele patrão que ainda manda abrir a bolsa da funcionária na saída. A revista, já falei muito sobre isso e venho revista, falar com vocês não é, aqui. doutor? A revista de empregados, a discussão Quem dorme no sobre a trabalho, opinião, qual o direito de a quem dorme no discussão trabalho? sobre isso, tem muita coisa. Temos que falar muito sobre uma classe que precisa ser sempre valorizada, os nossos domésticos. É preciso prestigiá-los. Uma vez o cidadão me disse, olha, se um funcionário, um exemplo, pegou o telefone da empresa, pegou um computador da empresa, rodou a empresa toda, se ele não passou da portaria, ele não pode ser acusado de ter roubado o equipamento. Até que ponto isso é verdade? Vamos conversar isso na próxima. Só o juiz do trabalho pode falar. Aqui. Porque o indivíduo diz, ele pegou pra quê? Pra quê? Ele foi... Qual a intenção dele? Qual foi a intenção? Ele pode ter... Se ele não saiu, depois ele roubou, não Ele sei. roubou? Tem que saber, né?
Vamos discutir isso no momento E processual. a empregada que é acusada de roubar joias da patroa? Outra questão, discutir sem sala de aula outro dia. Como é que pode? Pode revistar, não pode revistar? São aspectos terríveis dentro do campo da presunção da inocência. Porque quando alguém é Presunção acusado... da inocência. Claro, porque quando o cara é acusado levianamente, Adelson, você já... Eu, de repente, acho uma que carga- você... Terrível. Não, o cara vai levar uma Terrível. carreta nas costas. E percebem, quando jogam isso nas redes sociais, não tem Massacre. direito ao esquecimento em rede Não, é social. massacre. É massacre. Você joga aí, o indivíduo muda de site, muda de idade, tá lá. É um problema terrível. Eu vou voltar aqui ao ar pra falar isso. A tem tempo, tem tempo. Já disseram que estourou o tempo, eu tô aqui no ar. Veja só, porque quem tá dando pressa, quem tá dando pressa. O Mendera aqui hoje. Doutor Rodolfo, um abraço. Um abração. Felicidades. Voltarei. Já, já a gente volta aqui. E a gente Mais vai uma curtir ainda mais música, som, fazer aqui. Vou jogar mais uma musiquinha pra encerrar. Agora. Essa se chama Coisa de Novela. Podem me procurar no Spotify, Google, Deezer, iTunes, eu tô tudo lá. Tudo de graça pra você, amigo. Rodolfo Pamplona Filho, Minha Vida, uma História de hoje. Adeus, parabéns pra você por ter entrevistado esse doutor aí, viu? Ah, valeu, meu amigo. Manda um abraço pra ele, Alex Pintor. E manda um abraço pro Alex Pintor. Amor eterno era coisa de novela. Sempre gostei. E assim a gente finaliza o nosso Sociedade Gente. Obrigado, doutor. Prazer, Felicidades. meu. Estamos aqui sempre servindo o cidadão.